Agora vamos receber com honra o preletor internacional dessa noite, nosso presbítero Valdemir. Glória a Deus. Ai, Jesus amado. Graça e paz, gente. Boa noite. Tudo bom, gente? Tudo beleza? Graça e paz, pastor. Tudo bom? Graça e paz, pastora. Joia? Tudo na bênção, gente? Tudo tranquilo? Rapaz, é muito jovem, hein? Ei, que beleza, hein? Olha, que maravilha. Rapaz, olha, que beleza. Temos algum aviso para dar, gente? Tem algum aviso? Não? Tá tudo na bênção? Tudo tranquilo? Amém. Todo mundo na expectativa aí da vacina. Só para vacinar mesmo, porque a vida já voltou ao normal há muito tempo, né? A gente usa máscara, tem hora que esquece, mas vai. A vacina vai ser só um complemento, porque já foi. Amém? Bom, vamos lá, gente. A gente está falando sobre gratidão. Aí hoje eu tive um dia muito corrido, e aí preparei uma pregação, né? Aí quando chegou aqui na igreja, a pastora Flávia falou assim: o apóstolo está ministrando sobre gratidão. Eu falei: rapaz, é mesmo, sobre gratidão. E a palavra que eu preparei não tinha nada a ver com sobre gratidão. Eu lembrei, falei: rapaz, é mesmo, tem que pregar sobre gratidão. Eu falei: muito bem, Senhor, obrigado. Falei: agora, mas aí como a gente entende que Deus que é soberano na vontade dele, e a gente está aqui apenas como instrumento, eu rapidamente, dando uma lida na Bíblia aqui, Deus ministrou ao meu coração alguma coisa, e em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações nessa noite, porque da minha parte eu não tenho nada para dar para vocês, mas o Espírito Santo que habita na igreja, habita na sua vida e na minha, com certeza vai falar. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas. Jonas. Amém? Jonas, capítulo 1, está lá nos profetas menores, aqueles livros que o pessoal tem dificuldade de achar. Pelo índice dá para achar rápido. Amém? Jonas, aleluia. É uma passagem que todo mundo conhece, mas me chamou a atenção alguma coisa aqui que me despertou uma curiosidade. Eu vou pregar sobre gratidão e eu não vou entrar no contexto dessa palavra, amém? Não vou entrar no contexto dessa palavra, eu vou pegar apenas um pedaço, eu vou ler para vocês a partir do versículo 1, mas alguma coisa me chamou a atenção aqui e o Espírito Santo me deu uma apertadinha para me poder falar sobre gratidão na direção que o nosso apóstolo nos deu. Amém? Todo mundo achou Jonas? Jonas capítulo 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Mas fugiu Jonas da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficavam com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Preste atenção, no versículo 6. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Deus aqui com letra minúscula. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clama ao seu Deus. Detalhe que Deus aqui também com letra minúscula. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram:
diga-nos quem é o responsável por essa calamidade, qual é a sua profissão, de onde vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, e aqui já aparece o Deus com letra maiúscula, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Repare, depois que Jonas se identifica, o problema aumenta. Estava brabo, ele se identifica e aumenta mais. Eles clamaram ao Senhor, e aí eles, os marinheiros, que o capitão, o comandante do navio, tinha mandado orar os seus deuses. Aí, ao se apresentar aos marinheiros, dizendo que, qual é a sua profissão? A profissão de Jonas era adorador do Senhor. Qual é a sua profissão? Ele fala: eu sou adorador do Senhor. Então, a profissão de Jonas era adorar o Senhor. E aí o pessoal olha para Jonas e já identifica que ali existia um homem de Deus, mesmo em desobediência, mas existia um homem de Deus. E ao identificar Deus na vida de Jonas, eles automaticamente reconhecem Deus e ao orar, já não oram mais para os seus deuses, oram agora para o Deus de Jonas, que é o único que vai resolver esse problema. Vamos lá. Clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Automático. Quando Jonas se identifica como adorador do Senhor, o mar fica revolto. Quando Jonas dá a solução para os marinheiros, quando os marinheiros oram a Deus, e Jonas fala: só vai melhorar se vocês me jogarem. Os marinheiros, com temor, porque ao ver Jonas sendo um homem de Deus, oram ao Senhor e falam: Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós vamos matar um inocente. Nós vamos jogar esse cara no mar, e por favor, Senhor, não imputa pena para cima da gente não, porque, ele que está pedindo para ser jogado ao mar, mas o mar não vai se aquietar enquanto a gente não jogar ele. Tomados, em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e esse se aquietou. Versículo 16: tomado de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meios de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor abençoe a nossa noite. Te agradecemos por estarmos na Tua casa, por termos vencido mais um dia, e o Senhor nos proporcionar o privilégio de viver mais uma noite na Tua presença. E que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha encher o nosso coração, venha nos transformar, para que nós venhamos a ouvir a Tua palavra e viver a Tua palavra cada dia mais. Que através da minha boca venha fluir a unção da Tua palavra e não a minha vontade. Em nome de Jesus, eu oro a Ti nessa noite e te agradeço. Amém e amém. Eu quero, o que me chamou a atenção é que a gente prega, e nesse primeiro capítulo de Jonas, tem pregação para a galera que gosta de pregar, é um prato cheio. Tem muito assunto aqui no primeiro capítulo de Jonas. Mas o que me chamou a atenção foi o versículo 16, e que passa batido, pelo menos aos meus olhos, passa batido direto. Eu não sei se vocês que também pregam, passaram a
não passaram desapercebido como passar por mim, o versículo 16, que depois de tudo que aconteceu, depois deles terem sofrido a tempestade no barco, jogado seus bens fora no mar, e ter lançado sorte para descobrir quem foi, e lançar sorte aqui, irmão, é zerinho ou um, é par ou ímpar, lançar sorte mesmo, pedrinha, para ver quem era, tá? E aí identifica que foi Jonas, e Jonas se auto-identifica dizendo que ele era o problema, e eles adorando a deuses estranhos, o próprio comandante do navio adorando a Deus estranho, e ao reconhecer Jonas, e todo mundo fala, peraí, então se você está aqui, e o mar está assim porque você está aqui, então Deus tem alguma coisa no mar porque você está aqui, então o que tem que fazer aí, Jonas? Não, me joga no mar e a gente vai dar um jeito, e com certeza vocês vão se livrar desse tormento. E aí, me chamou a atenção o versículo 16, porque quando o problema acaba e Jonas é jogado ao mar, e a tormenta se cessa imediatamente, porque a Bíblia ela é bem clara, cai ao mar enfurecido, e este aquietou-se. Este aqui não é Jonas, é o mar, e o mar fica quieto na hora. Aí, os marinheiros, que até então não conheciam o Deus de Israel, o Deus com letra maiúscula, fazem um sacrifício de agradecimento, ou seja, eles tiveram um ato de gratidão porque o problema se resolveu. E detalhe, eu estou falando de pessoas que não conheciam o Deus que nós servimos, e automaticamente veio no coração deles a gratidão. Por quê? Porque a tormenta, o medo, o sufoco que eles estavam passando cessou, e foi imediatamente. Imediatamente. E aí me chamou a atenção, porque eu falei, Senhor, como pode o Senhor despertar no coração de pessoas que não te conhecem um sentimento de gratidão que até no meio de nós, como pessoas que te conhecem, falta? Como é que pode? Porque às vezes nós somos muito ingratos, porque a gente às vezes não agradece, não reconhece, porque gratidão é reconhecimento. Gratidão é diferente de agradecer. Gratidão é diferente de dizer muito obrigado para um cara que serve um pão na padaria. Gratidão é diferente de você agradecer um atendente da loja de material de construção. Pô, obrigado. Não, isso é gentileza. Gratidão vem do coração. Gratidão é o que te marca. Gratidão é o que faz você reconhecer pelo resto da sua vida o que alguém fez por você, e que te mudou, e que te capacitou para você ser diferente. Isso é ser grato, isso é gratidão. Gratidão vem do coração, gratidão te marca. Se eu perguntar aqui para vocês, com certeza vocês são gratos a alguém. Vocês são gratos a alguém porque esse alguém fez alguma coisa por você que te marcou. Se eu perguntar aqui, todos vocês vão saber. Não, eu tenho gratidão pelo fulano, eu tenho gratidão por fulana, porque no momento que eu mais precisava, ele me estendeu a mão. E eu não estou falando estender a mão em relação a, entre aspas, porque a gente pensa muito em dinheiro. Não, estendeu a mão para te levantar no momento que você estava precisando ser erguido, no momento que você estava caído, te fortalecer no momento que você estava fraco, botar um sorriso no seu rosto na hora que você estava chorando. Isso é gratidão. E aí, eu entrei na internet e entrei num site de negócio de psicanálise. Rapaz, muito legal isso aqui. Olha só, preste atenção. Psicanálise, deixa eu tomar uma água aqui. Eu prometo que eu não vou demorar muito não, tá, gente? Gratidão é um sentimento que se tem não porque se quer, mas porque se sente do fundo do coração. Aquilo que vem do coração está dado no nível do profundo ser. Como é isso? Gratidão é o resultado de um processo ligado às transformações pessoais. Não podemos ser gratos se não compreendermos a que estamos sendo gratos.
Não se trata de agradecer a algo como um gesto, uma palavra, uma situação. A isso agradecemos mais por educação, por gentileza ou coisa assim. Gratidão é o entendimento no profundo do ser, resultado do processo de transformação imposto pela vida, pelas experiências vividas, pelos altos e baixos emocionais, pelas derrotas e pelas vitórias, porque num dado momento de nossa existência, percebemos seu significado e, mais que isso, percebemos o quanto foram importantes em nosso amadurecimento, em nossa trajetória de vida, e somos gratos por isso. Preste atenção, quando Paulo fala que em tudo a gente tem que dar graça, independente da situação, e aqui a gente vê que você é grato até no momento que você não é feliz. A gratidão vem até quando você não está com um sorriso no rosto. E aí a gente, quando vê Paulo falando em tudo dai graça, e em tudo é tudo mesmo, em relação a momentos bons, momentos ruins, e aí eu peguei essa frase, gratidão é um processo. Você não vai passar por esse processo sem ter experiências de gratidão, porque gratidão te marca. Gratidão te marca. E Paulo, que é um dos maiores, se não o maior exemplo da Bíblia de um ser grato demais, porque ele tinha 1000 motivos para reclamar e em tudo ele dava graça. Em tudo ele dava graça. Ele passou por esse processo e esses marinheiros, a gente não sabe quantas horas se passaram na tormenta, mas esses marinheiros passaram por esse processo de gratidão ao identificar Deus na vida de Jonas. E aí a gente vê que quando Jonas se identifica, a história muda. Acende no coração deles a necessidade de clamar para o Deus de Jonas, porque ali, mesmo Jonas desobedecendo, ali estava a solução, em Jonas. O problema do barco era Jonas e a solução do barco era Jonas. Presta atenção. Analisa Jonas como o causador do problema e a solução do problema. Nós temos que saber analisar, porque em determinado momento a gratidão, por ser um processo, nos falta o reconhecimento de ser grato, e aí a gente começa a pagar um preço por falta de gratidão. Eu não vou nem citar a palavra ingrato não, mas por falta de gratidão. Porque é interessante quando a gente vê que o pessoal psicólogo aí, a psicanálise, compara a gentileza, faz uma comparação de gentileza com gratidão, porque a gente começa a achar a gratidão uma coisa muito automática. E não pode ser assim, a gente está lidando com gratidão com Deus e para com os outros, porque ser grato a Deus, teoricamente, é uma coisa automática, a gente é grato a Deus. Se eu perguntar quem é grato a Deus, aleluia, glória a Deus, o ser supremo, o Deus criador. Mas quem é grato ao seu irmão? Quem é grato ao seu próximo? A gente esquece de muitas vezes aquele que estendeu a mão para a gente. E detalhe, foi Deus que usou para estender a mão. E quando você deixa de ser grato àquele que estendeu a mão, você está deixando de ser grato a Deus. Porque quando Deus usa alguém para ajudar você, mudar a sua trajetória, marcar o seu coração, para que você lembre eternamente daquele que fez alguma coisa por você, quando você deixa de reconhecer isso, você está deixando de reconhecer a ação de Deus na sua vida, usando alguém que te ajudou no momento que você mais precisava. Mas quando é Deus direto, não, Deus é Deus. Deus me curou, Deus abriu uma porta, Deus. Mas você lembra dos processos que você passou até você atingir a plenitude de você falar que você é grato a Deus? Quando eu estava sentado ali, e a pastora Flávia, né? É pastora. A pastora Flávia ministrou sobre gratidão, eu falei, Senhor, eu não preparei nada, mas eu comecei a procurar aqui,
e na minha cabeça veio os 10 leprosos. Todo mundo conhece os 10 leprosos. Todo mundo sabe da história dos 10 leprosos, né? Vamos ler ou não? Vamos ler? Vamos ler? Lucas, Evangelho de Lucas. Só para poder dar uma Lucas 17, 13. Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do verso 11. A caminho de Jerusalém, achou todo mundo aí, gente? 17, 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Presta atenção. Me chama a atenção isso aqui, porque Jesus estava passando em Samaria. Olha bem, Jesus passando em Samaria, não era coisa boa. A gente sabe da história, né? Passar em Samaria não era coisa boa. Olha só, presta atenção no versículo 11, porque eu vou depois entrar numa questão com vocês aqui. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ou seja, os 10 gritaram por Jesus a certa distância para que Jesus o curasse. Não podiam chegar muito perto porque eles estavam com lepra. Mas um volta gritando em alta voz porque foi curado. Presta atenção. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Então vamos lá. Jesus estava em Samaria. Samaria é um território inimigo, entre aspas, para os judeus. Jesus, passando por lá, ele não viu os leprosos o viram, e ao ver, gritaram. Como é que pode os 10 leprosos, provavelmente os 10 eram samaritanos, ao ver Jesus gritam: mestre! Quer dizer, Jesus poderia não ser bem-vindos em Samaria, mas a história de Jesus já estava em Samaria, beleza? Então vamos lá. Um deles, gritando em alta voz, prostrou-se aos seus pés e agradeceu, e esse era samaritano. A Bíblia deixa bem claro, este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? E ele lhe disse: levanta-se, vá, a sua fé o salvou. Presta atenção, gente. Lá no versículo 11, vem dizendo que Jesus, a caminho de Jerusalém, passou a divisa entre Samaria e a Galiléia. Um leproso, quer dizer, um ex-leproso, volta e agradece, e se prostra aos pés de Jesus, e reconhece de gratidão, em forma de gratidão, o que Jesus fez. Aquilo marca a vida dele. Mas por que só um voltou? E eu olhando rapidamente ali sentado no banco, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque gratidão é um processo. Esse samaritano leproso que volta e agradece, ele já estava acostumado a ser grato. Os outros 9 recebem a cura e vão embora, e só foram curados. O que tem o processo de gratidão estabelecido na vida dele, volta, reconhece quem era Jesus, agradece o que Jesus fez, é grato pelo que Jesus fez, e além de ser curado, recebe a salvação. Porque gratidão é um processo. Você começa a aprimorar a intimidade com Deus porque você é grato. Você começa a praticar gratidão constantemente porque é algo que vai impulsionando você a um nível melhor. Porque, como o pessoal lá falou, lá da psicanálise,
O coração vai articulando caminhos para você crescer na sua vida em relação à convivência com outra pessoa e intimidade com Deus. Você começa a entender que é um processo, e aí os 9 não entendiam isso. Os 9 não entenderam. Pô, não é por acaso que Jesus está passando em Samaria. Não é por acaso, preste atenção. Você precisa entender que você não pode ser como os 9, você precisa entender os sinais que Deus está te dando para promover bênção na sua vida. Não é por acaso que Jesus está passando em Samaria para te encontrar. Não é por acaso que Jesus está promovendo esse encontro com você num território, entre aspas, hostil. E aí só um teve a sensibilidade de entender que, pô, Jesus não está passando aqui à toa. Se ele está passando aqui em Samaria é porque ele tem alguma coisa para fazer por mim. Os outros 9 não entenderam isso. Jesus curou, foram curados no meio do caminho e meteram o pé. Mas um entende todo o processo. E aí a gente precisa entender que quando Paulo diz que em tudo dai graça, mas você tem que dar graça tanto no momento de abundância como no momento de tribulação, é para você entender esses processos acontecendo na sua vida, porque às vezes você começa a dar graça e ser grato na luta, para que você comece a viver mais vitória. Você precisa entender que às vezes as lutas vêm, mas você está passando por esse processo, e não existe vitória sem luta. Não existe vitória sem luta, e detalhe, tem vitórias que você tem que treinar muito mais. Tem vitórias que você tem que praticar muito mais. E o que eu e você estamos fazendo para entender esse processo? De ver que Jesus preparou toda uma circunstância para me encontrar você e falar assim, ó, chegou o seu momento, e aí? E aí eu recebo o que Jesus prepara para me dar, mas acaba sendo corriqueiro, natural, normal, e vou embora no meio do caminho, porque no mesmo meio do caminho que eles foram curados, é no mesmo meio do caminho que um volta. Ou seja, a distância para ir embora era a mesma distância para voltar. Qual o trabalho que você quer ter? Porque eles estavam no meio do caminho, a Bíblia diz aqui, ó, não foi quando eles chegaram ao sacerdote, não, eles estavam no meio do caminho. Então, pela gratidão ser um processo, você precisa entender que o que é mais fácil, é você seguir em frente ou você voltar para agradecer? Porque de repente se fosse, eu já andei até o sacerdote está longe pra caramba de Jesus, Jesus vai entender que ele me curou, não precisa voltar, vou andar um tempão, sol quente de 45, não precisa voltar, né? Mas não, para você não ter desculpa que está muito longe, Jesus faz no meio do caminho, ou seja, no meio do processo, sabe, você está no meio, e aí, vem no teu coração esse desejo que tem que arder no meu e no seu coração, esse desejo de, não, eu vou parar aqui tudo que eu estou fazendo, e vou me jogar aos pés do Senhor, e vou falar assim, Senhor, muito obrigado, sabe, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, e vou ligar para ele, eu vou ligar para essa pessoa, ligar para aquela pessoa, e vou mandar um WhatsApp, meu irmão, pô, eu te amo, você marcou a minha história. Essa semana, eu vou falar para vocês uma experiência própria que eu tive essa semana. Eu conheci um cara no meu trabalho, tem bastante tempo, o apelido dele é Mineiro. Baixinho, gordinho, uma figura, cara, uma figura. E esse cara, pensa no mineirinho, gente boa, é ele. Tem tempo ruim para nada, meu irmão, o cara é nota 1000. E esse cara, assim, nunca encontrei ele na vida, e a gente se encontrou lá no trabalho, lá, carregando o caminhão onde eu carrego e tal, e começamos a bater papo, enfim, tal, trocamos telefone, tal, beleza, tal, porque a gente vive no ramo de caminhão caçamba e tal, e todo mundo é caçambeiro, que agora eu sou caçambeiro, e não sei o quê, caçambeiro, aí é a máfia da caçamba, aí beleza. E aí esse cara, do nada, começou a abrir porta para mim, sabe? E através dele, eu comecei a atingir pessoas que eu nunca imaginava atingir em relação ao meu trabalho, sabe? Do nada, o cara me ligou um dia e falou assim, irmão, pô, vai ter um trabalho aqui e tal, é de noite, mas, pô, é coisa boa.
pode vir que eu garanto. Pô, eu falei, pô, mineiro, vamos embora. E foi a primeira vez que ele entrou em contato comigo para trabalhar, e eu fui, e a gente trabalhou à noite, e pô, deu para ganhar um dinheiro legal, e aquilo me marcou. E tal, e encontrava com ele de vez em quando, e passa o WhatsApp, bom dia, de vez em quando e tal, não sei o quê. Aí daqui a pouco trabalhamos juntos de novo, enfim. Se passaram, tem uns 3 meses que eu estou nesse negócio aí, 3, 4 meses. Não é muito tempo, é pouco tempo, que eu estou na máfia da caçamba, tá? Então não virei mafioso ainda, estou aprendendo a virar. Aí, a bispa nem vai aprender. Mas é máfia do bem, bispa. Aí, presta atenção, quando foi terça-feira, hoje é quarta. Quando foi ontem, hoje é terça, quando foi segunda-feira, eu dei um bom dia para ele, né? Mas eu mandei um WhatsApp para ele, porque assim, Deus tocou no meu coração, e eu falei, pô, irmão, eu queria te dar um bom dia, mas eu queria falar um negócio para você. Cara, eu sou grato a Deus pela tua vida, porque no momento que eu estava começando, sem saber de nada, Deus te usou para abrir a porta para mim. E através de você, hoje eu estou alcançando níveis de trabalho muito bons, porque foi você que lá atrás, sem me conhecer, né? Não era íntimo meu, abriu a porta para mim, e eu sou muito grato a Deus e grato a você pela ajuda que você me deu. Irmão, falei com ele pelo áudio, saiba de uma coisa, aqui tem um cara que ora por você e pela tua família, porque eu sou grato a Deus pelo que você fez por mim. E mandei o áudio e acabou. Rapaz, o cara me manda um áudio, pensa no mineirinho, rapaz, mas foi no automático, sabe? Eu mandando um áudio para ele de bom dia e tal, mas só que na segunda-feira, sabe, Deus me incomodou para falar para ele que eu precisava falar com ele. Cara, eu sou muito grato por você me ajudar. E eu não sei quanto tempo eu vou ficar nesse ramo, mas uma coisa eu sei, se hoje eu estou conseguindo melhorar, foi porque um dia, e não tem muito tempo, esse cara me ligou e falou, pô, vem trabalhar comigo, sem me conhecer. E a gente foi trabalhar junto, e eu falei para ele, meu irmão, muito obrigado, eu tenho uma gratidão muito grande por você. Rapaz, o cara me passou um zap chorando, ô irmão, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não, em plena segunda-feira de manhã. Falei, irmão, me perdoa, mas assim, não tive como não fazer, porque foi Deus que mandou, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes vai no automático. É cara de trabalho, amigo de trabalho, é só arrumar um trabalho, do jeito que arrumou para mim, poderia arrumar para o João, para o Pedro, para não sei quem, mas não, preste atenção, a gente precisa olhar com os olhos espirituais e entender que Deus faz coisas para proporcionar a você viver experiências maravilhosas com Ele, sabe? O cara que volta e agradece a Jesus era samaritano, mas ele reconhece em Jesus uma coisa extraordinária. Jesus poderia passar por fora de Samaria, mas não, passa por Samaria por quê? Porque tinha que curar ele. E aí ele tem essa sensibilidade e ele fala assim, Senhor, eu sou muito grato ao Senhor, sabe, não tem palavra, o Senhor se arriscou, porque naquela época, judeu para passar em Samaria tinha que ser um número muito grande de pessoas, porque eles eram assaltados, eles eram espancados. E não, e Jesus passou com quem? Jesus e os discípulos, só. E aí aquele cara olha e fala, não, cara, não tem alguma coisa, sabe? E é isso que eu quero que traga o despertamento, porque lá, os marinheiros lá, que não conheciam Deus, aprendem que Deus resolve o problema, e quando Jonas cai ao mar, e eles com o coração muito triste, porque estava jogando Jonas ao mar, e detalhe, foi Jonas que mandou ser jogado ao mar, cara, me joga que senão não vai, eles fazem votos a Deus, e fazem sacrifícios de agradecimento, e eles nem conheciam, foi assim, ó, pum. E a gente, que está aqui no nível de intimidade muito grande, e a gente que está nesse processo de gratidão, porque quando o apóstolo é direcionado por Deus para falar de gratidão durante um mês, é porque Deus está requerendo da igreja mais gratidão, porque você pode estar pensando assim, pô, mas é gratidão toda a palavra,
mas com certeza é um despertamento de Deus para a igreja, para você aprender a ser grato, reconhecer gratidão para com você e para com o seu próximo. Sabe? De você buscar lá atrás e falar assim, caramba, eu preciso ser grato àquela pessoa. Porque às vezes está faltando isso, porque, irmão, presta atenção. Gratidão é tão forte como perdão. Presta atenção, anota isso aí. Gratidão é tão forte quanto perdão. Eu não sei se no nível espiritual ela pode ser maior do que o perdão. Não sei, acho que não. Mas que ela tem um peso muito forte na sua vida espiritual, tem. Porque do mesmo jeito que você reconhece e pede perdão quando você faz alguma coisa, e isso causa um impacto muito grande, também tem um impacto muito grande quando você reconhece que alguém fez alguma coisa por você. Presta atenção. E se você, no mundo espiritual, quando libera o perdão ou perdoa, alcança mais uma pedrinha na tua coroa, que está lá no céu te esperando, quando você, no mundo espiritual, reconhece e é grato a alguém pelo que a pessoa te fez, você pode ter certeza que também tem mais uma pedrinha na sua coroa lá. Vocês estão me entendendo? Eu já vou terminar, já faltam 5 minutos para as 9 e eu não quero passar de 9 horas não. Gratidão é um processo, e que nós venhamos a aprender esse processo, e detalhe, todo processo tem as suas vias alegres, mas também tem suas vias dolorosas. Não importa qual é a via do processo que você está passando, se é na alegre ou se é na dolorosa, mas uma coisa eu vou te dizer, aprenda a ser grato nas duas vias, porque quando chegar no fim da estrada, você vai contemplar a sua vitória. Amém, gente? Tá tranquilo? Vamos levantar e aplaudir ao Senhor aí, que já deu o que tinha que dar. Amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. É muito importante esse processo que nós estamos passando, porque, irmãos, a gente vê como as pessoas ficam quando você agradece. E detalhe, eu não estou falando de gratidão nas coisas escancaradas, não. Gratidão até nos mínimos detalhes, porque às vezes você pensa assim, não, eu vou ser grato quando alguém me tirar do caixão. Eu vou ser grato. Não. Gestos simples te levam a coisas grandes. Preste atenção nisso. Porque às vezes a pessoa que faz por você não tem nem noção do que ela fez, porque para ela pode ser uma coisa tão pequena, mas para você que está precisando é algo tão valoroso. E quando você, e eu tenho certeza que muitos aqui, se não todos, já passaram por essa experiência. Quantos aqui chegaram quebrantados para a pessoa e falaram assim, caramba, você não sabe como você me ajudou. E a pessoa fala assim, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Para a pessoa é muito pequeno, mas para você é algo de muito valor. E isso marca. A minha esposa costuma dizer, é mais uma estrelinha no meu coração. Ela fala isso quando alguém magoa ela, né? É mais uma estrelinha no meu coração. Mas quando... o que é uma pedra? Então, quando a gente alcança nesse processo, essa intimidade de ser grato, com certeza você vai começando a melhorar o seu coração, sabe? Melhorar o seu coração. A gente anda com o coração muito pilhado. Eu cheguei em casa hoje, eu estava a 1000 por hora. Eu tive um dia tão corrido, e abençoado, graças a Deus, que a minha esposa veio do dentista, passou no McDonald's para comprar um Big Mac para mim, e eu não consegui comer o Big Mac de tão acelerado que eu estava. Aí ela falou assim, calma, você está nervoso? Eu falei, não estou nervoso, eu só estou acelerado. Aí eu falei, caramba, eu estou tão acelerado que eu não estou conseguindo degustar nem um Big Mac. Eu falei, Senhor, me perdoa. Pô, um Big Mac é um Big Mac, não é um podrão não, pô.
Comprou na promoção? Comprou, mas era o Big Mac. Né? Passou no drive-thru, comprou 2 por R$16,90? Comprou, mas era um Big Mac. E aí eu falei, Senhor, eu estou tão pilhado que eu não estou conseguindo nem... Aí ela falou, calma. Aí eu fui dando uma relaxada, e aí eu entendo. Caramba, trabalhei o dia todo, tive um dia abençoado, por mais que seja corrido, e Deus me abençoou com Big Mac e Coca-Cola. Pô, em casa, meu irmão. Pô, e a minha esposa, e Deus usou a minha esposa para poder comprar o Big Mac para mim. Entendeu? Não, mas eu no começo eu falei que foi você que trouxe. Então, lembrou de mim. Entendeu? Eu só botei um parágrafo, foi na promoção, mas foi. Então, gente, preste atenção. Isso tem que acender na gente, sabe? A gente precisa melhorar como pessoa, melhorar como servo mais ainda, mas como pessoa também, sabe? Porque assim, como as pessoas vão ver a Cristo? Na época de Jesus, todo mundo via Jesus porque Jesus estava na terra, mas como as pessoas vão ver a Cristo? É olhando para a gente, cara. Não tem outro jeito não. Não tem outro jeito, só tem como ver a Cristo olhando para a gente, que somos imagem e semelhança dele. E como Paulo disse, a gente é imitador dele. E se a gente não buscar melhorar como servo, como pessoa, a gente vai parecer com tudo, menos com Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E uma das coisas que nos faz parecer com Cristo é ser grato. Ser grato. Honra, gratidão. Então a gente precisa entender isso e amadurecer isso dia após dia. O fruto está plantado, o fruto está na árvore, mas ele tem que amadurar, ele tem que amadurecer, para chegar no tempo, ser colhido e ser degustado. Amém, gente? Amém? Senhor, eu te agradeço por essa noite, pela tua palavra. Eu te peço perdão, porque às vezes nos falta cabeça para raciocinar e ser mais grato a ti, grato aos nossos irmãos que o Senhor tem levantado para nos ajudar, para nos acolher, para nos estender a mão. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, porque como é bom ouvir das pessoas. Pô, obrigado por você ter feito isso com a gente, comigo. E do mesmo jeito que a gente gosta de ouvir, a gente também precisa falar. E como o Senhor está no teu trono sublime e olhando para a gente, que o Senhor possa olhar com olhos de alegria e nos ver agir e fazer as coisas conforme o nosso Senhor Jesus fez aqui, porque Ele falou que a gente vai fazer coisas maiores do que Ele. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos coloque num nível maior de intimidade com o Senhor, para que nós venhamos a entender, passar por esse processo, ser grato, reconhecer o processo e viver passo a passo o que o Senhor tem feito por nós, tanto em momentos aos nossos olhos difíceis, mas também em momentos bons, porque só vamos degustar os momentos bons se aprendermos a suportar os momentos difíceis. Em nome do nosso Senhor Jesus nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus te agradecemos. Nos leva para casa debaixo da tua bênção. Nos dê, Pai, um retorno para casa abençoado e um sono reparador. E permitindo o Senhor dormir e acordar amanhã, que para a honra e glória do teu santo nome vamos ter uma quarta-feira maravilhosa, Pai. Maravilhosa. Que todo impedimento caia por terra. E que nós venhamos a viver as promessas do Senhor nessa quarta-feira e tomar posse das promessas do Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo reine sobre todos aqueles que praticam e buscam a cada dia mais serem gratos. Amém e amém. Graça e paz. Boa noite.